Já pode começar, Renato, falando alguma coisa, vamos. Bom dia para você. Sexta-feira, dia 29 de janeiro já, praticamente aí, quer dizer, no final do mês de janeiro já, né? E a gente, segunda-feira já é dia 1º, e nós vamos retornar aqui no Instituto de Prevenção do Câncer João Magalhães com as nossas atividades normais, consultas. Você pode entrar em contato aqui pela mensagem, passando mensagem pelo Instagram ou pelo Facebook, ou visitar aqui o nosso instituto para fazer as suas marcações de consulta. Estamos hoje aqui um programa Idioma Mix especial, hein, gente? Porque o nosso operador de áudio e vídeo fez uma operação, né? Ele só pode voltar na segunda-feira. Então a gente está fazendo hoje aqui pelo Instagram. Inclusive o Instagram, a gente vai usar muito agora o Instagram. Tem uma pessoa que está ajudando, que é a Luciana Ericeira, que faz o programa Sextou. Ela também agora é voluntária aqui no Instituto. Nós estamos formando o nosso quadro de comunicação social aqui do Instituto de Prevenção do Câncer João Magalhães. Estamos aqui com a Neuma Santos, que é terapeuta. Bom dia, Neuma. Olá, bom dia. Bom dia, Luciana, aos telespectadores que estão nos assistindo. E a gente recebeu esse convite, eu externo gratidão pelo espaço e pela oportunidade de poder estar aqui agora neste momento para falar de temas e assuntos importantes relacionados à questão que você vai apresentar aí pra gente. Só uma correção, né, Renata? Né? Oh, perdão. Mas é normal. Gente, você que está aí do outro lado, tá no Instagram, pode estar compartilhando essa live e também pode fazer perguntas pra gente, tá? A Luciana está vendo lá no outro computador e ela pode estar trazendo depois aqui essas perguntas e a gente responde. Neuma, pode falar um pouco da tua profissão, da tua carreira até hoje, né? Então vamos lá, né? Eu sou professora, eu trabalho para a rede estadual e municipal de ensino, trabalho na área da educação. E ao longo desses 24 anos que eu já estou na educação, eu fui percebendo a necessidade, né, de trabalhar em mim algumas situações que me deixavam desconfortáveis. Não, só um pouco, pode falar um pouco mais perto, assim, por favor. Tá. Deixavam um pouquinho desconfortáveis no contexto do dia a dia. Isso. Um cansaço, às vezes a gente ouve falar muito em estresse. E aí, com o tempo, eu passei a galgar, né, no caminho do autoconhecimento e me dei a oportunidade de conhecer a terapia integrativa Reiki. E eu comecei a estudar, a fazer cursos, e hoje, além de ser professora, eu também sou terapeuta e mestre sensei em Reiki. Olha, mestre sensei. O que isso significa, mestre sensei? Mestre sensei é o nível aonde você atinge para começar a, digamos assim, a ministrar cursos de Reiki para quem deseja, está interessado em conhecer essa terapia integrativa. Neuma, o que vem a ser, assim, com as suas palavras, o Reiki mesmo? Onde ele surgiu e falando sobre Reiki, o que é o Reiki? Ótimo, muito importante a gente falar sobre isso, porque aqui no estado do Amapá, muitas pessoas já trabalham terapeuticamente, né, com Reiki. Mas às vezes no cotidiano das pessoas a gente é abordado e as pessoas perguntam: mas o que é o Reiki? Para que o Reiki serve? Eu nunca ouvi falar no Reiki. Então, vamos começar falando da etimologia da palavra, do significado Reiki. Então, Reiki, se a gente for dar uma explicação etimológica, a gente separa. Rei significa energia universal e Ki, energia individual vital. Então, por exemplo, quando você une essa energia universal com a sua energia vital individual, você está falando de energia. Então, Reiki, para quem não sabe o que significa, é uma técnica terapêutica aonde você utiliza a energia das mãos para harmonizar e, digamos assim, organizar melhor a sua energia corporal, tá? Então, o Reiki, ele pode ser aplicado por um profissional habilitado da área, tá? Então, geralmente, quem aplica Reiki numa pessoa é o terapeuta reikiano. E quem ministra cursos de Reiki
é o mestre sensei, é o professor em reiki. Então, você precisa ser habilitado por uma escola credenciada. Então, você tem dentro do reiki o que a gente chama de níveis. Então, qualquer pessoa pode se tornar reikiana. Basta ela querer, viu, Renato? Isso. Então, o reiki, ele é organizado em módulos. Então, existe o nível 1, o nível 2, o nível 3A, que é o módulo que a gente chama terapeuta, e existe o nível 3B, onde você se torna mestre em reiki. Não é um mestre no sentido acadêmico, mas no sentido profissional, onde você se torna um professor e habilitado para sintonizar a energia reiki em outras pessoas. Mas assim, falando você que já conhece esse mercado, como é o mercado de trabalho assim do reiki? O mercado de trabalho hoje ele já tem um reconhecimento. Por exemplo, em 2017, o Ministério da Saúde, através da portaria 145, que foi publicada no Diário Oficial da União, ele aborda o reiki legalmente, institui o reiki legalmente como uma terapia integrativa e complementar aos tratamentos de saúde. Então, por exemplo, o Renato quer se tornar reikiano. Isso. Aí o Renato vai um pouquinho mais além e se torna terapeuta. Então, você vai receber a sintonia dessa energia, você vai ser habilitado por um profissional e você também vai ter que se habilitar. Então, hoje existem as associações. Eu escuto muito, eu conheço, aliás, melhor a ABRAT e a FENAT. A ABRAT é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos e tem a FENAT, que é a Federação Nacional dos Terapeutas. Então, Renato, não é só você se tornar terapeuta em reiki, você tem que se credenciar para você poder atuar profissionalmente falando. Aí você vai poder atuar em clínicas, em espaços terapêuticos. Aí voltando um pouquinho sobre a portaria que reconhece o reiki como terapia integrativa e complementar. Então hoje, a nível de legalização, então já existe o reiki no Sistema Único de Saúde. Então ele é muito benéfico para ajudar nos tratamentos de saúde. Então, existe uma portaria que normatiza, que dá a habilitação profissional para que se atue dentro do Sistema Único de Saúde. O reiki ele está dentro do curso de terapias alternativas, né? Sim. E parece que agora foi reconhecido pelo MEC, né? Sim. Um curso de nível superior. Isso. Bem, ainda não estou sabendo se tem. Eu sei que a terapia integrativa, o terapeuta, ele pode ser graduado dentro da área da tecnologia, entendeu? Mas assim, é algo a ser conquistado, é algo que você vai galgando e daqui a um tempo a gente vai ouvir falar em graduação, vai ouvir falar em especialização na área do reiki. E a pergunta que você me fez, já esquecendo, você perguntou, mas como surgiu o reiki? Então eu expliquei a etimologia da palavra, disse o que é, tá? E agora eu vou contar uma história sobre como surgiu o reiki. Então, o reiki, ele surgiu através de Mikao Usui, que era um cidadão japonês que viveu na cidade de Kyoto, no Japão. E ele era um homem extremamente trabalhador. Mas, além dele ser um trabalhador, ele também era um grande estudioso e observador. E no século XX, onde o Japão passou por um momento de crises, de guerras, de conflito, pela expansão de território, muitas pessoas adoeciam, apresentavam sequelas no corpo e também tinham a questão das sequelas emocionais. E aí ele começou a estudar. E como eu falei, ele era muito curioso, ele tinha muita vontade de poder ajudar as pessoas, além da questão física. Então, ele se inspirava na história de Buda, de Jesus Cristo, que utilizava as mãos para curar as pessoas. E aí ele se tornou monge budista, ele começou a meditar, e aí ele conseguiu, assim, digamos, ter uma orientação que para ele buscar as respostas que ele queria, ele precisava jejuar e meditar nas montanhas. Então, segundo as pessoas que foram sintonizadas por Mikao Usui, elas relatam que ele dizia que ele foi para o Monte Kurama. É uma montanha sagrada que tem na cidade de Kyoto.
e que nesse monte ele passou 21 dias jejuando e meditando, até que no 21º ou 2º dia, ele teve uma revelação divina, aonde ele foi energizado por uma grande energia, e ele teve a revelação do método, da técnica que hoje a gente chama Reiki. Então é como se fosse uma revelação espiritual mesmo. E aí foi que ele encontrou as respostas daquilo que ele queria, né, de como poder ajudar as pessoas a se curarem. E aí, nesta revelação, ele teve, digamos assim, o surgimento dos símbolos, porque quando você estuda o curso de Reiki, você também é sintonizado com a energia, você conhece alguns símbolos que te ajudam nessa meditação. E aí ele acabou pegando esse ensinamento que ele foi revelado a ele no momento de concentração espiritual, e ele transformou isso num método que está sendo propagado. Então começou lá no Oriente, hoje já está no Brasil, tem aqui no estado do Amapá. A gente conhece pessoas que são mestres em Reiki, tem pessoas que são terapeutas em Reiki, que atuam em espaço terapêutico, né, atuam clinicamente. E assim, eu sempre digo que a pessoa que deseja conhecer, que ela não tenha medo. As terapias integrativas hoje, elas fazem parte do nosso autoconhecimento. Então, você investir em você, né, em se conhecer, em conhecer terapias integrativas alternativas, é a melhor forma de você lidar com as suas emoções. Porque, Renato, emocionalmente, se você não tiver, digamos assim, equilibrado, todo o seu desconforto psicológico ele vai somatizar nos seus órgãos, nas suas células. Assim, existe algum preconceito ainda? Porque existia, eu acho, né? Será que ainda existe? Não, aparentemente eu não digo assim. As pessoas confundem um pouco psicologia com... Eu não diria preconceito, mas eu diria falta de informação, né? As pessoas não conhecem. Alguns, eu já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Então, é algo que precisa ser desmistificado, né? Como terapia integrativa. Então, a pessoa precisa conhecer. E lembrando, né, como é que funciona a aplicação de Reiki. O Reiki, ele é aplicado por um terapeuta, como eu falei, credenciado. Então, Neuma, se eu sou terapeuta, eu tive alguém que sintonizou energia em mim. Então, para eu aplicar Reiki no Renato, eu tenho que estar preparada. Em que sentido? Tanto fisicamente, psicologicamente e credenciada. Então, eu tenho que estar associada em algo que me habilita a trabalhar como terapeuta. Então, eu vou colocar você, digamos, se eu for te atender num espaço terapêutico, aqui, digamos, do Ijoma, eu coloco o Renato numa maca, eu peço para o Renato se concentrar, aí eu vou pedir para o Renato relaxar, acalmar os pensamentos, e aí eu vou trabalhar nos seus pontos de energia vital. O que são pontos de energia vital? São os nossos chakras. Eles estão presentes no nosso corpo, os nossos órgãos, as nossas células, eles estão alinhados com o nosso ponto de energia vital. Você sabe que nós somos um corpo. E Neuma pode, dentro desse contexto, pode explicar um pouco sobre a terapia holística, no caso? Então, a terapia holística é tudo aquilo voltado para a busca do autoconhecimento. Então, como eu falei, o Reiki ele é uma das terapias, mas só que hoje o mercado de trabalho está bem amplo. Tem muita gente que procura outras técnicas. Tem acupuntura, digamos assim, tem massagens, tem vários caminhos, né? Então, o Reiki ele está atrelado a uma terapia holística. Tem a radiestesia, onde você utiliza um pêndulo, digamos assim, para mensurar a energia corporal. Então, tem muitas técnicas. Agora, como eu falo, sempre é uma questão de informação. É muito bom, por exemplo, quem nos assiste, quem nos ouve agora, é interessante sempre ir à internet, né, dar uma pesquisada, verificar do que se trata, porque a gente deve sempre nos manter informado. Então, tudo aquilo que é para reverberar na gente positivamente, eu acho que vale a pena investir. Tem alguém que fez uma pergunta aqui, ele perguntou assim,
Reiki tem contraindicações ou limite de idades? Não, o reiki não tem contraindicações e não tem também limite de idade. Toda pessoa que deseja receber energia reiki, ela pode sim procurar um profissional habilitado e receber energia sim. Não tem limitações de idade, não. Outra pergunta. Quanto tempo dura uma sessão? Geralmente, uma sessão de reiki, ela dura em torno de 40 a 1 hora. Por exemplo, eu, Neuma, se eu for aplicar a energia reiki como terapeuta num paciente, o paciente ele fica comigo por 1 hora. Porque não é só a energia que eu aplico. E o reiki, ele atua aonde houver maior necessidade. A gente vai falar depois isso na frente. Então, por exemplo, se eu for aplicar nesta pessoa que perguntou, né, eu vou aplicar energia reiki de 40 a 50 ou 1 hora. E se se ele tiver necessidade, digamos assim, que eu aplique no lugar específico, onde ele sinta dor, eu também posso aplicar. Outra pergunta. Que tipo de roupa se usa na sessão de reiki? Olha, de preferência as roupas mais confortáveis. Então, não é aconselhável que um paciente, para receber energia reiki, ele vá com roupas apertadas. São aquelas roupas que lhe deixam mais à vontade para você ficar deitado, tá? Então, você vai deitar sobre uma maca. Então, pode vestir calça? Pode, mas desde que não aperte. Por exemplo, o Renato, ele está com uma calça jeans. Não impede, mas não fica confortável. Isso. Então, quanto mais confortável você tiver, mais você relaxa. E a roupa também, ela é uma questão de conforto para a gente. Então, você vai receber uma energia, você vai estar dentro de um espaço terapêutico ou de um consultório clínico, você tem que ir com uma roupa adequada, né? Assim, não falo muito dos negócios, mas digo assim, aquelas roupas que deixam você ficar mais à vontade, mais relaxado. Essa pergunta que eu gostei, eu gosto de coisas polêmicas. Essa aqui, ó. Reiki interfere com as crenças religiosas? Exatamente. É uma pergunta. Quem me ouviu no começo pôde entender que reiki não é religião. Ele é um método. Apesar de que Mikao Usui, ele ter sido, né, um budista, o reiki não é religião. Ele é método de terapia integrativa. Então, o evangélico, o budista, o espírita, o católico, qualquer pessoa, independente da sua filosofia religiosa, ele pode sim receber energia reiki. Mas nessa parte, Neuma, eu já vi uma pessoa que falou para mim, ele é ex-pastor, né? Ele falou que parece uma religião, né? Ele falou mas não é. Porque, veja bem, você trabalha com energia. É só uma questão de consciência, viu, Renato? A gente também tem que ir desmistificando alguns tabus. Por que eu falo que reiki não é religião? Veja bem, o nosso corpo, ele funciona através de uma energia divina, certo? Tudo em nós é uma sintonia. Né? Então, quando você não está bem, vai reverberar em algum órgão, em alguma célula, algum tipo de dor, de doenças. Então, os biólogos, né, podem falar melhor. O nosso corpo, ele é uma energia que funciona com a harmonização dos elétrons, dos prótons, dos átomos. Então, tudo em nós tem vida, tem energia. Se você não se alimentar, você não tem energia. Se você não dormir, você não tem energia. Então, você tem que ter uma consciência sobre essa questão. Então, a gente não pode misturar. E as pessoas, às vezes, como você falou, preconceito. Eu diria não preconceito, mas a não informação. Acaba julgando e faz com que a pessoa não conheça a terapia. Essa outra pergunta. Quais os níveis do reiki? Ok, então vamos lá. Os níveis do reiki, eles são 4. Nível 1, nível 2... O nível 1 e nível 2 você é sintonizado com a energia e também você passa a conhecer os símbolos do reiki, como você pode aplicar. Tem o nível 3A, que você também recebe a sintonia da energia, você recebe a simbologia e se torna terapeuta. E aí você vai fazer como se fosse um estágio. Você vai ter que aplicar reiki, você vai ter que apresentar, digamos assim, na escola onde você está fazendo o curso, um relatório, né, que some mais ou menos 200 horas, certo? A mesma coisa, tem o nível 3B, que é o nível que a gente fala que a pessoa chega no mestre sensei, ou sensei master, ou mestre em reiki.
É também a mesma situação. A pessoa é sintonizada, recebe energia, vai receber símbolos, vai ter que iniciar outras pessoas no reiki, tá? Então, o nível do reiki são 4 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B. Outra pergunta. O que se alcança com a prática do reiki? Exatamente a temática da nossa live, a importância do reiki. Legal, estou gostando da interatividade. Então, o que que se alcança? Quando eu recebo a energia reiki, eu vou ter muitos benefícios. Os benefícios são pessoais. Então, por exemplo, o reiki, ele acalma. O reiki, ele ajuda a controlar a ansiedade. Ele ajuda a aliviar dores em pontos específicos. O Renato está com uma dor de cabeça. Aí eu vou, aplico o reiki na cabeça do Renato, para ajudar a aliviar. Veja bem, o reiki ele não vai te trazer a cura, mas ele é um método que vai ajudar a você a se curar. Entendeu? A cura está no Renato, não está no reiki. Mas ele é um método que facilita. Então, você se torna uma pessoa mais calma, mais tranquila. Ele age nas dores musculares, ele ajuda a combater a ansiedade, o estresse. Você passa a receber benefícios de como se harmonizar melhor com esta energia. Quem pode ensinar o reiki? Quem pode ensinar o reiki são os mestres reikianos. Que como eu falei. Tem muitos aqui, muitos mestres? Olha, eu conheço, assim, eu ouvi falar de dois. Pablo, né? Tem o Pablo, que ele também, ele é um mestre sensei credenciado, ele ministra cursos. Tem o outro também, que eu não me lembro exatamente o nome, acho que é Auridan, ele é até psicólogo. Parece também que ele trabalha com o curso do reiki. Eu futuramente vou desenvolver os cursos de reiki. Estou só na parte de organização e logística, e porque eu também sou mestre em reiki, já sou mestre. Eu já posso tanto atender em consultórios terapêuticos ou clínicos, como eu também posso ministrar cursos no reiki. Essa daqui é polêmica, essa pergunta. Eu gosto de perguntas polêmicas. Como posso saber se um mestre de reiki é de confiança? Essa aí. Primeiro lugar, você vai ter, exatamente, porque é normal uma pessoa que deseja receber energia vai saber se alguém é de confiança. O que eu sugiro é pesquise a vida da pessoa. Em que sentido? A vida não é pessoal, profissional mesmo. Como eu falei no início da nossa transmissão, primeiro, a pessoa ela tem que ser habilitada. Por exemplo, a Neu, ela é mestre de reiki? Então eu tenho que estar habilitada para ministrar o curso. Como é que eu vou me habilitar? Me credenciando. Ou na ABRAT, que eu falei anteriormente, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas, ou na FENAT, porque eu vou receber uma carteirinha que me diz que eu sou um mestre sensei em reiki e que posso fazer esse tipo de curso. E as pessoas têm que estar atentas porque tem muito picareta. Exatamente. Já pensou eu que sou jornalista me passa você? Não, muita gente que se passa por... Mas eu entendo, porque infelizmente nesse mercado também há os charlatões. Todos os mercados, né? Eu lamento, né? Porque quando você se desvencilha e realmente quer buscar algo que melhore a sua vida, a vida do seu semelhante, você tem que ser responsável. Essa outra pergunta aqui. Pode interferir com as minhas crenças religiosas? Eu acho que a gente já falou, mas sim, pode já ressaltar falei. de novo. Disse que o reiki não é religião, o reiki é método de terapia integrativa. Então, como eu falei, pode vir um budista, pode vir um espírita, um católico, evangélico, qualquer pessoa, se desejar, ela pode receber energia reiki de um profissional habilitado. Essa daqui acho que está melhor, bem polêmica também. É esotérico? Está relacionado com o espiritismo ou espiritualismo? A questão do esoterismo, como eu falei, o método, ele é um método. Agora, a pessoa, ela pode ter o seu credo religioso. Eu penso que não vai interferir. Veja bem, eu, Neuma, eu posso me considerar espiritualista, posso me considerar católica, posso me considerar evangélica, mas eu tenho a sintonia da energia para trabalhar o método, entendeu? Então eu não posso misturar as coisas. Olha, por exemplo, aqui essa pergunta também é bem interessante.
Por exemplo, eu sou muito mental, por exemplo, você é muito racional no caso. Como vou acreditar no reiki? É aquela situação, você tem que se permitir. Se for muito racionalista... A pessoa ela tem que se permitir, ela tem que querer conhecer. Né? Eu penso que a questão de ser racional, eu não acredito nisso, eu acho que isso aí não interfere. Talvez a pessoa não está aberta a mudanças. Tá? Eu posso dizer que ele está na vibe da inércia, né? Falta consciência. Porque a gente tem que entender que no nosso incoletivo consciente há muitos credos, muitas crendices. As pessoas às vezes falam e julgam coisas que elas não conhecem. Então é como eu falo para você, quem nos assiste, a melhor forma é você ir para a internet, ir no YouTube. Então tem muita coisa falando a respeito de reiki. Inclusive tem até reiki que é feito à distância. Eu não fiz nenhum à distância, foi presencial, que foi até bem antes da pandemia. E assim, né? Então cada pessoa, né, ela vai agir de acordo com a sua intenção. Se você não acredita, é um direito seu. Vai ficar lá na razão dele. Exatamente. Essa pergunta aqui a gente já respondeu, mas ela tem um complemento da pergunta. Quais são os níveis de reiki? Você já respondeu. Mas aí a gente pode tentar responder agora. E como faço para chegar ao último nível, no caso? Como eu falei, né? Você pode ser reikiano, você pode ser terapeuta em reiki, ou você pode ser sensei master em reiki. Reikiano. Se você for reikiano, você só vai fazer o nível 1 e 2. Você vai ter a sintonização de energia, você vai conhecer os símbolos e você vai auto-praticar o reiki no seu dia a dia. Eu não quero ser só reikiano, eu quero trabalhar profissionalmente com reiki. Aí você avança mais um pouquinho, você vai estudar o nível 3A, que você vai se tornar um terapeuta em reiki, como eu falei. Não é só receber a sintonização da energia, não é só conhecer os símbolos, é praticar. Então, para você se tornar terapeuta, você vai ter que fazer essa vivência, você vai ter que estagiar, você vai ter que fazer um estágio, você vai ter que se preparar, você vai ter que aplicar a energia reiki em pessoas de forma voluntária, você vai ter que, fazer um relatório de todas essas suas habilidades práticas que contabilize pelo menos 200 horas. Aí o teu professor, o teu mestre de reiki, ele vai dizer se você está habilitado ou não para você ser um terapeuta reikiano. Tá, aí vamos adiante. Sim. Aí, eu não quero ser só terapeuta, eu quero ser um mestre em reiki. Lembrem que ser mestre em reiki ainda não tem relação com mestrado acadêmico. Ser mestre em reiki é se tornar um professor reikiano. Você vai ensinar essa técnica para outras pessoas e para aprender a trabalhar profissionalmente falando. Então, aí essa pessoa ela vai receber a sintonização, a mesma coisa. Ela vai receber o estudo dos símbolos, ela vai estudar, ela vai praticar, ela vai iniciar outras pessoas no reiki, entendeu? Para ela poder ir desenvolvendo melhor a sua habilidade profissional. Neuva, dentro desse todo esse contexto que você falou, o reiki ele é uma espécie de processo psicossomático, ainda mais espiritualista também, de certa forma? Depende muito da questão de como a pessoa é. Como eu falei, o reiki a gente não pode tratar ele como religião. Ele não é religião. Apesar de que... Ele não é espiritualista desse ponto de vista religioso, mas... Porque a gente tem que entender o seguinte. O que eu entendo por espiritualidade? É tudo que leva a minha conexão com Deus. Essa energia divina superior. Religiosidade são dogmas religiosos que o homem criou. São as religiões que a gente conhece mundo afora. Então, se você trabalhar com espiritualidade, penso eu, Neuva, tá? Não sou dona da razão, mas é uma concepção pessoal minha, é você usar o seu mecanismo para se conectar com Deus, independente do credo religioso que você tem. Entendeu? Agora, tem aquelas pessoas que são agnósticos, só acreditam naquilo que a ciência prova. Tem aquelas que são ateus, que não acreditam em nada. Você pode falar não, entendeu? Não acredito. Tem essa pergunta aqui. O reiki poderia interferir nos medicamentos? Não, jamais. Deus do livre. Digamos que a Maria, só um exemplo, a Maria é uma pessoa que hoje está fazendo tratamento para câncer. A Maria vai continuar sendo consultada pelo médico dela, a Maria vai continuar fazendo as quimioterapias, vai continuar
tomando as suas medicações, jamais deve substituir. Mas a Maria também entendeu que ela quer receber energia reiki. Então, veja bem, o reiki, olha como eu falei lá sobre a portaria MEC, ele é um método de terapia integrativa e complementar, tá? Então, vai auxiliar, vai ajudar na recuperação dela. A cura, gente, ela não está no reiki, ela não está no medicamento. Eu, Neuma, acredito que a cura ela está em nós. Somos nós que temos o poder de nos curar. Lógico que a medicina ajuda muito, muito mesmo. Né? Eu não tenho esse dom de dizer, eu vou curar o Renato. Quem sou eu? Se eu fizer isso, eu estou sendo vaidosa, pretensiosa. O terapeuta que diz aí que ele vai te curar, que ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, ele está totalmente equivocado. Quem se torna uma pessoa melhor sou eu mesmo. Eu que decido o momento certo de mudar, de ter uma filosofia de vida melhor. E aí que entra a questão, né, das terapias integrativas, das terapias holísticas. Então tem tantas, tem radiestesia, tem reiki, tem massoterapia, né, tem acupuntura. Cada uma tem um benefício, certo? O yoga não está dentro do... Yoga, tá dentro, tá terapia dentro, né? integrativa, Terapia, sim. né? Ajuda a pessoa a manter o equilíbrio corporal, melhorar a respiração. Né? Nós Nessa somos... área tem poucos aqui do yoga no Macapá. Tem muita Tem gente muitos, já que tem trabalha profissionalmente. É porque, assim, às vezes a gente não tem o conhecimento. Não Mas tem muita divulgação. Né? Mas tem muita gente profissional, qualificado, muita gente boa mesmo que está atuando nesse mercado das terapias integrativas. Mas é como eu sempre falo, como surgiu uma pergunta lá atrás. Ah, mas como é que a gente faz para confiar? Pesquise, se informe, não custa nada. Não é você ser uma pessoa invasiva, mas se eu vou dizer, olha, hoje a Neuma vai ministrar um curso de reiki. Então, as pessoas que vão desejar fazer o curso comigo, elas vão pesquisar, elas vão saber se eu sou habilitada, se eu sou credenciada. Isso é natural. Aqui dentro desse contexto que a gente está conversando, por que o amor incondicional no reiki? Amor incondicional porque ele é uma energia universal. Se você prestou atenção na história, o Mikao Usui, que foi o grande propagador do reiki Usui, a gente está falando do reiki Usui, ele foi sintonizado pela energia divina. Ele era budista, só que ele tinha que transformar, digamos assim, essa missão como se fosse um método de terapia integrativa, método de harmonização da energia. Então, por exemplo, é muito complicado quando você diz que ele é algo assim que vai proporcionar algo voltado para a religião. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que ser profissional, tá? Saber entender uma coisa da outra. Então, o terapeuta, por exemplo, o sensei master, o professor de reiki, ele vai sintonizar a energia em qualquer pessoa. Por exemplo, só um exemplo, se você, Renato, você congrega a Igreja Católica. Para você ser católico, o que vai ser feito? Você não vai ter que ser batizado? A mesma coisa a pessoa que é evangélica. Então, no reiki, não é que seja religião, mas existe a sintonização da energia. Né? O mestre, Ritual, sensei, ele vai sintonizar a energia em você. Tipo uma liturgia, então. Isso. Por que existem símbolos de reiki? Os símbolos de reiki, eles são utilizados exatamente quando a pessoa deseja se tornar reikiano, para ele entender qual é o melhor mecanismo para utilizá-los. Por uma questão ética, eu não posso estar falando exatamente dos símbolos, porque quem nos assiste não vai compreender. Isso é muito específico para o aluno no curso de reiki. Mas os símbolos de reiki, eles são utilizados para que você possa vivenciá-los em questões pessoais suas no seu dia a dia. Tá? Olha aqui essa pergunta. Já li sobre vários sistemas de reiki. Por que existem tantos? A questão de como você propaga, né? Então, cada reiki, como eu falei, energia universal que atua na energia individual. Então, existe o reiki tibetano, o reiki Usui, existe o reiki xamânico Maheo. Então, tem várias filosofias de reiki. Né? Eu, Neuma, como terapeuta e como sensei master, eu sou
sintonizada na energia Reiki Usui. Entendeu? Essa outra aqui. Envio de Reiki à distância. Isso não é estranho? Não, não é estranho coisa nenhuma. Quando eu penso na minha filha, o que eu estou emanando para ela? Um pensamento positivo. Enviar Reiki à distância é você emanar uma energia positiva para alguém. Então, por exemplo, o Renato está lá, digamos, no Japão. O Renato, nesse momento, está passando por um desconforto, um problema de saúde. Aí eu vou mentalizar a energia e vou emanar a energia à distância para o Renato. Isso vai auxiliar, você vai receber essa energia. Nós somos energia. Entendeu? Essa aqui, quando poderei começar a fazer voluntariado? E quando poderei começar como terapeuta profissional? Olha, voluntariado você tem que procurar um espaço onde você possa atender pessoas. Eu não posso simplesmente no pátio da minha casa colocar uma máquina e dizer que eu vou atender pessoas. Não é assim. Você tem que ter uma organização. Então, por exemplo, você vai ser voluntário, procure uma instituição onde você possa se credenciar para ser voluntariado. Por exemplo, aqui no Ijoma. É uma instituição que atende muitas pessoas. E quem trabalha, geralmente aqui, é um voluntariado. Então, aqui é uma instituição credenciada. A pessoa chega, eu acredito que deve se credenciar para poder prestar gratuitamente o seu serviço. E tem que fazer bem feito, tem que fazer com amor. Qual é a outra pergunta que você falou? Junto a ela. E quando poderei começar como terapeuta profissional? Então, para ser terapeuta profissional, você tem que ter feito o curso de terapeuta, você tem que estar credenciado por alguma associação que te dê habilitação profissional para isso, e aí sim você vai poder atuar. Você respondeu já essa lá? Isso. Olha, já são 36 minutos, né? Vai adiantado, ela vai responder agora. E vai fluindo, né? Certo. Conversa vai fluindo. Ah, mas eu tô gostando, tô adorando assim as perguntas, porque elas estão bem pertinentes, é isso mesmo. E daqui a um tempo, muitas pessoas vão ouvir falar muito mais do Reiki, tá? Mas essa é a última pergunta. Eu sei que você queria falar mais ainda. Ai. Fala mais do que eu, né? Professor, você já viu professora, como é? né? Do Estado. Sim, do Estado. sim. O que poderia alcançar com a prática de Reiki? Eu acho que você falou, mas dentro desse contexto todo, como é que isso pode ser traduzido na vida da gente, assim, no dia a dia mesmo? Eu garanto para você que você, quando deseja receber energia Reiki, ou quando você vai fazer um curso de Reiki, você se torna uma pessoa evoluída, pessoalmente, fisicamente, espiritualmente falando, tá? Eu penso assim. Então, por exemplo, eu vou falar dando o meu exemplo. Eu sou uma neuma antes do Reiki, eu era uma neuma antes do Reiki, hoje eu sou uma outra neuma. Porque antigamente eu vivia muito aborrecida. Era nervosa, né? Eu não sorria, vivia estressada. E, é casada, não? Não levava desaforo para casa. Mandava o marido para a China. Então o Reiki ele proporcionou para mim um outro estilo de vida. Lógico, não vou dizer que eu sou 100% zen, que eu sou 100% equilibrada. Nós também temos os nossos momentos de desestabilidade emocional. Mas hoje eu me sinto muito mais equilibrada. Hoje eu me interesso muito mais em viver bem, com qualidade de vida, viver melhor. Porque a nossa existência, Renato, ela é o agora. Você não pode fazer o passado voltar. Você não pode prever o futuro. Eu posso, de repente, sair daqui dessa live e chegar ali e desencarnar. Certo? Então, o que eu vou levar? Adianta eu ter raiva? Quando eu tenho muita raiva, o que eu estou trazendo para mim? Você já parou para pensar nisso? Quando você sente raiva, quando você está estressado, quando você está agoniado, o que isso vai reverberar em você? Logicamente, doenças. Isso é uma questão, por isso que eu falei, a gente precisa aprender a sair do inconsciente coletivo, sair da fase da inércia. Então, se você, às vezes, se depara com uma situação que você não se suporta, pare para refletir. O que eu preciso fazer para mim mesmo, para me tornar um ser humano melhor?
Então é uma pergunta muito pessoal, é um mergulho muito pessoal que cada um tem que fazer consigo mesmo. Então, Nelma, assim, eu te agradeço, né? Eu acho que você está querendo ser voluntária aqui ou não? Está pensando, né? Se eu receber o convite, a gente pode. Sim, Eu sim. queria falar um pouquinho também, né? Eu me tornei reikiana, a escola que eu faço parte é o Instituto Beija-Flor Luz do Ser. Ele funciona no estado de Sergipe, em Aracaju. A minha mestre em reiki chama-se Ainá Correia. Ela é amapaense, ela foi embora daqui tem mais de 20 anos, é minha amiga pessoal. Isso. E assim, ela sempre me convidava para fazer o estudo do reiki. Vou. Até que um dia eu resolvi sair do estado do Amapá e ir até lá. Então eu fui buscar todo o meu credenciamento na Escola Instituto Beija-Flor do Ser. Eu tive que sair, fui para fora. Hoje eu tenho habilitação para isso, né? Sou terapeuta reikiana e também posso ministrar cursos de reiki. E aí é que eu falo para você, né? Aquelas perguntas que foram surgindo ao longo da live. Sempre procure saber informações, pesquisar quem é o profissional, porque como o Renato falou, existe muita gente que também às vezes se utiliza de más intenções para querer ludibriar e enganar os outros. O reiki, ele não pode ser mercenarismo, ele tem que ser uma energia de amor. Eu não posso aplicar reiki em qualquer pessoa com estado emocional comprometido. Então eu tenho que ter exatamente equilíbrio e emanar amor ao próximo. Então, muito obrigado, Nelma, né? Um ótimo final de semana pra gente. Foi muito esclarecedor para você que ficou aí assistindo a live. Muito obrigado. Assim, né? Aquelas pessoas que desejarem conheçam. Se desejarem algum contato comigo, eu estou disponível. Pode deixar seu contato. Então, o meu WhatsApp é o 981 40 12 82. Nas minhas redes sociais ainda não tenho um perfil próprio. Igual na Rádio Jovem Pan. Então, vamos lá. Quem desejar entrar em contato pessoal com a Nelma, terapeuta e Sensei Master em Reiki, é só entrar em contato pelo WhatsApp 981 40 12 82, tá bom? A gente pode estar respondendo perguntas, pode estar conversando, tá certo? E eu agradeço de coração o espaço, a oportunidade. E sempre que receber um convite, eu venho aqui. Tá? E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Daqui a pouco tem o programa Sextou com Luciana Ericeira. É uma moça aí super talentosa, das 13 às 14 horas. Fique ligado com a gente. Sistema de Comunicação Raquel Loyola. Gratidão, gente. Beijo no coração. E sigam a vontade de querer se tornar um ser humano melhor. Beijo. Ai, Renato, muito obrigada. E o povo pergunta, né? Acho que perguntaram bem lá, Luciana, que não trouxe.